E aí, corintiano e corintiana, tudo certo? Bom, William aqui. Dessa vez eu vim trazer para vocês falar um pouco sobre Corinthians 2 Santos 1, jogo que aconteceu na Neoquímica Arena. Reestreia do Neymar encontrando o Coringão e não tem jeito, né, Neymar? Não tem jeito, né? O jogo, o time que você mais enfrentou, o time que você mais perdeu, simplesmente deu Coringão de novo, pô. Se acostume ao normal. O Santos é freguês, rapaziada. O Santos é freguês. Vocês podem falar o que falar, mas tem Pelé, tem mais mundial. Meu irmão, é freguês. Apanha do Corinthians igual. Com o Neymar ou sem Neymar. Com o Neymar em 2011, com o Neymar em 2025. Nada mudou. O tempo passou, passou mais de 10 anos e nada mudou. Isso é maravilhoso. Ser Coringão é muito foda. Não, ser Coringão é do caralho, porra. Bom, vou falar aqui como foi um pouco do jogo pra vocês. Foi um jogo que o Santos começou ali os 15 primeiros minutos fazendo uma pressão alta, ganhando bastante a segunda bola, ganhando bastante no pé de ferro ali as divididas e acabava que todas as sobras acabavam ficando pro Santos ali. Mas o Corinthians foi se encontrando bem no primeiro tempo ali, foi se encontrando ao longo do jogo, foi acalmando os ânimos, Garro voltando ali a segunda partida dele como titular. Simplesmente ele é um jogador muito diferenciado, né? A gente vê como ele consegue achar passe, como ele tem facilidade para fazer lançamento, como ele tem facilidade para gerar a bola, fazer o jogo rodar de lado. Uma hora ele tá na direita, faz um lançamento para esquerda, na hora ele tá na esquerda, faz um lançamento para direita. Ele é simplesmente um jogador fantástico. É simplesmente um jogador fantástico. É... E é impressionante, pô. Eu não canso de me impressionar com ele, com o Carrilho. A gente tem que falar um pouco do Memphis, que eu senti que o Memphis estava bem ligadão nesse jogo. Ele queria, assim, ele queria pra caralho o jogo. Tava chamando o jogo toda hora. Tava caçando combate, tanto físico ali, deixando os jogadores do Santos louco, moleque. Ele tava deixando os jogadores do Santos lá meio pilhado. Bom, mas foi um jogo que o Santos começou melhor, os 15 ali primeiro tempo, acho que muito por demérito do Corinthians e um pouco de mérito do Santos, que acabava fazendo uma pressão ali, ganhando toda a segunda bola, e o Corinthians acabava perdendo ela. Mas o Corinthians foi se achando, o Martinez novamente pela direita ali. O Martinez tem se achado nessas últimas partidas ali, jogando principalmente pela lateral direita. Ele tem se achado um ala, de certa forma, bem efetivo, né? Tudo bem que não pode ser o ala mais plástico da vida. Não é o ponta direita mais plástico que você vai ver driblando um, driblando dois, cortando para dentro, chutando e finalizando. Mas não tem como negar que nessas últimas partidas tem funcionado bastante o Martins ali. Principalmente junto com o Mateuzinho entrando um pouco mais para dentro do campo ali para fazer o toque e a jogada, e o Martins abrindo um pouco mais o corredor ali pela ponta direita, né? E tanto é que foi nessa que saiu o gol do Corinthians, né? Que foi um Martins ali pela direita, fez o cruzamento pro Yuri Alberto, que antecipou do zagueiro do Santos e tocou. A bola ainda bate na trave, o Brasão não consegue pegar, abrindo 1-0 pro nosso querido Coringão, né? E o Yuri Alberto, ele tem um vigor físico, né? Impressionante o tanto que ele corre em campo, o tanto que ele dá de entrega, né? O tanto que ele se entrega. E foi basicamente isso, né? O Corinthians ele começou mal, conseguiu se encontrar, conseguiu se achar na partida e depois da partida o Corinthians dominou, né? O Corinthians conseguia manter mais a posse de bola, conseguia rodar mais a bola. Quando o Santos tentava atacar a zaga do Corinthians, ou matava a jogada, ou acabava recuperando a bola, tanto por demérito do Santos quanto mérito da zaga do Corinthians. E falando em matar a jogada, é impressionante a juíza Edna, né? É impressionante essa falta de critério que tem. O jogador do Corinthians faz uma faltinha aqui, o André Ramalho faz uma falta do jogador do Santos de costa pro gol, ela dá amarelo. O jogador do Corinthians vai, simplesmente o Garro tenta puxar um contra-ataque lá pela esquerda do campo, o jogador puxa ele, faz a falta, não existe amarelo, né? E daí vai, o Memphis vai, ganha a bola no lançamento, chuta para a área, o braço do jogador do Santos não tá nem colado no campo, no corpo, não tá nem aqui, né? Junto aqui. E simplesmente o VAR nem chama. Eu acho que não é de hoje essa falta de critério que esses juízes. Não vou especificar que é só a Edna, né? Porque não é. Mas eu achei impressionante essa falta de
de critério que esses juízes têm, principalmente com o Corinthians, né? Um bagulho que não é de hoje. Porque se fosse o Corinthians, eu não duvido que esse árbitro tinha chamado, o árbitro de vídeo tinha chamado pra ir lá pro monitor, pô. Não sei o que acontece, não sei o que se passa, não sei se é da Federação Paulista, não sei se é algo pessoal contra o Corinthians dos juízes. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Porque simplesmente o Corinthians está sendo prejudicado nesses jogos. Eu não vou falar que é o maior. O maior desequilíbrio, não é algo que define de certa forma uma partida, mas a gente pode ver que se tivesse saído esse gol, o Corinthians ficaria muito mais tranquilo com a partida, né? Porque já teria abrido 2-0 e já estaria com uma vantagem muito maior, né? Meio que cavaria o prego no caixão do Santos. E acabaria jogando mais contra-ataque, mas enfim, aí já é uma outra situação hipotética que eu tô abordando aqui. Mas é impressionante essa falta de critério, né? Principalmente nos cartões amarelos, que ela saiu distribuindo pros jogadores do Corinthians e pro Santos ela parecia que tava com dó. E a gente tem que falar daquele momento que o Zé Ivaldo deu um tapa na cara do Garro, que o Garro simplesmente não tinha feito nada, só tava falando pro cara baixar o cotovelo, que não tinha necessidade do cara ficar com o cotovelo levantado. E a Edna vai, o VAR não chama, não tem cartão vermelho. O que é isso, pô? Que critério é esse? Não dá pra entender, dá? Daí vai o Yuri Alberto lá, faz uma simulação. Tudo bem que errou na simulação contra o sem mundial? Tudo bem, né? Mas beleza. Não dá pra entender, né? E agora vai um tapa na cara, vermelho. Não sei o que acontece. Se aquilo não foi pra agressão, mas o jogador estava de costas. Mas beleza. Se ele tava de costa com o tapa que ele deu, ele assumiu o risco, não assumiu? Vocês concordam comigo que ele assumiu o risco? Porque uma coisa é, beleza, se a bola tivesse em disputa, tava tranquilo, mas não. Tava aqui levantado, a bola não tava nem mais disputa, era só o cara baixar o ombro. Mas não, o cara preferiu dar um tapa. Mas aí beleza, né? Aí não tem critério nenhum. Aí não existe vermelho, aí não existe VAR. Agora pro pênalti que a mão não tá colada, não existe VAR também. Aí tá tudo certo. Tá tudo numa boa. Não existe VAR pro Corinthians. O VAR só joga contra o Corinthians. O Corinthians não existe VAR. Não sei o que acontece. Não sei se é algo pessoal que tô fazendo com o Corinthians. Não sei se só eu que tô percebendo com isso. Já dá pra perceber de um tempo pra cá. E eu não consigo entender. Não consigo entender. Porque se fosse o jogador do Corinthians, era simplesmente vermelho, né? Foda, né? Foda. Bom, mas foi isso. O Corinthians foi dominando o jogo com o tempo. Foi conseguindo administrar a partida com 1-0. E daí, no segundo tempo, após uma boa jogada. Segundo tempo, não. Antes de finalizar. No primeiro tempo ainda, o Corinthians estava. Como ele estava muito melhor, conseguia trocar a bola, acabava achando muito mais espaço. E a zaga do Santos não estava tão postada, principalmente com o Memphis e o Yuri Alberto se movimentando bastante, né? Tanto pelas laterais quanto para dentro da área. E foi numa dessas que o Corinthians achou o gol. O Garro fez um lançamento na bola das costas da zaga do Santos. O Memphis domina aqui. O Memphis é muito esperto. Que nessa ele podia ter estado pro gol, podia ter arriscado, mas não. Ele rola pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto, como o Brasil tava saindo, ele rola pro Yuri Alberto, que o Yuri Alberto já consegue ter o gol livre para cabecear e finalizar para dentro do gol, fazendo 2-0 o Corinthians. E é impressionante que é o segundo jogo do Garro. Ele acha passes que não é qualquer jogador que vai achar. A frieza do Memphis também, ali de saber o momento que era para tocar a bola em vez de tentar uma finalização. E o Yuri Alberto posicionado ali para fazer um gol de centroavante, né? Que é isso que a gente espera do Yuri Alberto. Óbvio que não vai ser o centroavante que eu fiz, camisa 9, como por exemplo Luiz Soares da vida, mas é um jogador que, querendo ou não, se ele melhora isso, ele melhora acho que uns 50% ainda mais dele, né? E não tem muito aquela magia do centroavantão, mais um atacante de área, mais um segundo atacante. Deu o Corinthians com esses dois gols, fica muito mais tranquilo, acaba recuando, tocando muito mais a bola. E tanto é que no segundo tempo, o Corinthians é aquela velha mania dele. Em vez de matar o jogo, aproveitar que tem chance, aproveitar que tá com a bola, não. O Corinthians vai, cede um pouco a marcação, cede um pouco a pressão, né? Acaba não conquistando, não disputando todas as bolas. É entendível que é o 2-0. Tem aquela margem ali de segurança. Mas é numa dessas que o Santos achou o primeiro gol, né? Que acabou culminando com aquela pressão inteira no final. Onde o Corinthians vai, administra o jogo todo, e no final acaba levando um gol e acaba gerando uma pressão. Mas
Corinthians foi bem, Hugo Souza foi bem, Mateuzinho foi bem, André Ramalho foi bem, João Pedro Choca foi bem, Hugo não... É o Hugo, né? Ranieri foi bem, Martins foi bem, André Carrilho bem. Tudo bem que ele jogou pela esquerda hoje, eu senti ele um pouco meio apagadinho no primeiro tempo, mas ele foi se achando ao longo da partida também. Rodrigo Garro bem demais, principalmente se tratando do segundo jogo dele. Memphis bem demais também, chamando a responsabilidade. É isso que a gente espera do camisa 10, de um cara que no contrato queria 10. E o Yuri Alberto fazendo o papel dele, aquele papel sensacional de entrega, de camisa 9, de ganhando todas as bolas, de fazendo gol, que é isso que a gente espera do Yuri Alberto. Nosso monstro, nossa lenda, ele mesmo, Yuri Alberto. Bom, então foi isso. Foi um jogo que o Corinthians foi dominante, mas no final acabou é, dando uma relaxada. E isso tem me incomodado, mas é principalmente algo do Corinthians. Dá uma relaxada dentro de casa, toma um gol e acaba levando aquela pressão desnecessária no final. Mas, de certa forma, foi um jogo tranquilo, que o Corinthians sofreu ali nos primeiros 15 minutos e sofreu nos 15 minutos finais. Mas o Corinthians dominou o restante do jogo todo. E agora é esperar para ver como que vai ser os próximos jogos do Campeonato Paulista. É bom saber que o Garro tá de volta agora, principalmente porque dia 19 tem aquele jogo da pré-Libertadores. O Corinthians, mais uma vez, garantiu um ponto importante, principalmente para continuar rumo à liderança do Campeonato Paulista da classificação geral, né? E isso vai acabar culminando em uma possível final que o Corinthians vai poder decidir em casa. Bom, fiel, isso aí foi esse o jogo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal aí para não perder os próximos vídeos. Vejo vocês no próximo jogo aí. Valeu, tamo junto, um abraço.